Olá pessoal, nós estamos aqui para conversar mais um pouquinho com você sobre uma de minhas leituras. Mas antes de falar sobre essa leitura e comentar sobre esse livro, eu queria dizer para você que eu venho de uma sequência de leituras de autores masculinos, homens. Por exemplo, muita leitura do Guimarães Rosa. E aí resolvi dar uma variada, vencer um pouco a resistência e caminhar por um caminho diferente, lendo uma escritora norte-americana. Normalmente eu faço isso muito pouco, por falta de hábito mesmo e tal. E aí eu já senti um impacto na leitura, porque a sensibilidade feminina, o jeito de escrever das mulheres é diferente dos últimos livros que eu tenho lido. Parece que o homem às vezes é mais direto quando ele fala uma coisa, sem muito rodeio, às vezes até sem sensibilidade. E o livro que eu li, que mostro para você agora, que é esse aqui, ó, de Toni Morrison, O Olho Mais Azul, é um livrinho de 200 páginas. Eu li cansado, meio cochilando, em pedaço de horas, mas eu comecei a ler no dia 10 e terminei no dia 15. Então, na verdade, foram 5 pedaços de dias para ler um livro. O que indica para mim mesmo que o livro é bom. Porque a leitura ela foi me levando, me machucou, me maltratou, remoí por dentro, fiquei agoniado, sem saber o que fazer, como encarar aquilo, mas o livro ele me desconstruiu um monte de coisas. Bom, Toni Morrison é uma mulher, né? Nasceu em 1931 em Ohio, nos Estados Unidos. E foi a primeira escritora negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Hoje ela é falecida, faleceu em 2019, me parece. Mas gastou muito tempo para receber esse Prêmio Nobel de Literatura, e segundo informações que vi em outras fontes, ela diz que foi quando ela se sentiu americana pela primeira vez. Aí já faz a gente pensar, né? Ela gastou ter um Prêmio Nobel de Literatura para se sentir americana pela primeira vez. E esse prêmio veio bem mais tarde. Do que trata esse livro? Esse livro conta, basicamente, a história de uma menina, Pécola. Mas uma menina negra, de uma família negra, totalmente desestruturada, abusada pelo pai no começo do livro. Então você vê um tapa na cara que a gente ganha. E aí a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou digerir isso? Como que eu vou processar essa questão? É um negócio meio ruim para a gente. E aí depois você vai ver, ela constrói o livro em 4 estações, outono, inverno, primavera, verão. Parece que foi ao longo de um ano, né? Ela é professora, é mãe solo, foi separada do marido e uma pessoa que tem um olhar muito interessante de baixo para cima. O que quer dizer isso? Ela vai falar de uma família totalmente desestruturada, num ambiente extremamente racista. O livro representa uma realidade da década de 60, onde o racismo nos Estados Unidos era uma coisa horrorosa. Você sabe que ainda hoje nós temos racismo. E o racismo não é só dos brancos com relação aos negros. Nós temos aqui uma ideia de colorimento. O que quer dizer isso? Os próprios negros são representados assim como racistas. De que maneira? Quem é retinto, o negro que é realmente retinto, é
discriminado com relação àqueles que têm a cor da pele mais clara, os mulatos. Então, entre eles mesmo, há profunda discriminação. Tem uma cena aqui do livro, por exemplo, que a Pécola, ela é encantoada por 3 coleguinhas de escola que fala: nega retinta, seu pai dorme pelado. Nega retinta, seu pai dorme pelado. E ela dizia, mas a menina foi acusada de uma coisa que ela não tem como se defender. Primeiro que ela não foi ela que escolheu a cor que ela tem, a cor da pele. E depois não foi ela que escolheu a família que ela tem. E aquela realidade era uma realidade comum a quem estava agredindo também, certo? E essa menina tem um sonho muito bonito. O sonho dela a vida inteira, o livro todo persegue esse sonho. Ela quer ter o olho azul. Porque ela acha que ela tendo o olho azul, ela vai ser percebida. Coisa que antes ela não é. Ela não é percebida. Mas como o negro tem o olho azul? O nome do livro, né? O Olho Mais Azul, mostra isso. E desde que nasceu, a própria mãe dela fala que ela é feia. O tempo todo mundo fala que ela é feia. Ninguém percebe nada de beleza nela. E no final, aqui não precisa preocupar com spoiler não, porque já no começo do livro ela já dá o spoiler. Ela está contando a história dessa menina. Que no final, que ela pensa que já adquiriu a cor do olho azul, ela já está... O livro não fala com ela com todas as letras, mas ela está louca. Ela fica louca. No mundo que não aceita um corpo negro, que não aceita uma menina do cabelo pichain. E no livro, inclusive, conta que as mães, às vezes, cortavam o cabelo baixinho dos filhos para não aparecer o pichain e passava creme no rosto para a pele ficar um pouco mais acinzentada, para que eles fossem menos possível discriminados. E a Pécola, ela quer ser branca. Aí o pai dela não abusa sexualmente dela, bebe, bota fogo na casa e ela vai ser criada na casa de uma outra família, cheia de problema também, mas um pouquinho melhor estruturada que a família dela. E ali, no segundo andar da casa, moram umas prostitutas, que as meninas não têm a menor ideia do que é isso. Porque nessa casa onde ela foi morar tem mais 2 meninas, uma é a Cláudia, é a narradora da história. E narra a partir do olhar infantil. E todo mundo falava que elas é a casa das mulheres desonradas. Mas o que é ser desonrada? Elas não tinham a menor ideia do que fosse isso. Que a mãe da Pécola dizia: na minha casa elas não comem no meu prato, certo? Elas não comem no meu prato. E ela tinha medo de dar o prato para a prostituta, porque não sabia o que tinha a ver a vida da prostituta com o prato. E depois que ela foi abusada pelo pai, alguém falou que ela também estava desonrada. Então ela disse, mas então ela não sabia que as mulheres que moravam eram prostitutas, mas via que elas bebiam uísque. Então, para não ser desonrada, ela quer beber uísque. E aí ela vai na casa onde o moço bebia uísque e deixa derramar a torta. Era a mãe dela que trabalhava nessa casa e a mãe dela tratava melhor os filhos desta casa da patroa do que ela mesma, que era filha. E aí, na tentativa de ir nessa casa, ela derruba uma torta no chão e é uma tragédia. Tem cenas no livro que faz a gente chorar. Por exemplo, quando ela bebe 3 litros de leite, achando que se bebesse o leite ia ficar branca. E a mãe fica brava, sem entender o porquê que ela bebeu 3 litros de leite. Porque achava que bebendo o leite ela ficaria branca. O livro é um livro que dói, que machuca, que judia com a gente, mas que faz a gente pensar o drama do ser humano. Aí no final, quando a Pécola encontra um curandeiro, um falso místico, que estava doido para matar o cachorro da vizinha,
ainda usa ela, abusa dela, para que ela coloque veneno para o cachorro da vizinha, para ver se consegue ficar com o olho azul. E ela faz isso, e depois ela fica louca pelo jeito no final do livro. Então, arranha a gente, é uma leitura que arranha a gente. A Toni Morrison, ela escreveu, claro, esse aqui foi o livro do Prêmio Nobel, né? Ela escreveu O Amada, eu ainda não li, tá? Aqui é dobradinho, acho que eu vou ter que esperar um tempo para poder ler, né? Vou ter que pegar um outro tipo de leitura para ver se alivia um pouco os arranhões que esse livro me causou. Mas é um livro indispensável para quem quer conhecer a dor de ser diferente. A Pécula, ela não é aceita, ela é negra, ela não é aceita na escola. Aliás, ela quase nem fala no livro. Quem fala é a Cláudia. Ela não fala nada. E quando ela vai falar lá no final, ela só faz os gestos como alguém que perdeu o juízo. Aí você vai pensar, mas o pai dela era um canalha. Então o livro vai contar também a história do pai e a história da mãe. O pai, por exemplo, foi enjeitado pelo próprio pai. E depois de adulto, ele vai em busca do pai, esse pai que abusou da Pécula, encontra o pai numa banca de jogo e o pai prefere ficar jogando do que conversar com o filho. E aí o filho tem uma reação indescritível. Ele tem uma diarreia. Ele se encolhe todo e suja a roupa e tem que esperar à noite para ir se banhar no rio, numa cidade desconhecida. Então todo mundo ali tem uma história de rejeição, uma história de sofrimento, uma história de dor. E isso faz com que a gente não fique simpático ao pai, mas compreenda algumas coisas da atitude desse pai, que bebe, que abusou da filha, uma coisa horrorosa. O livro eu recomendo. Eu recomendo para quem tem coragem de ler, para quem quer encarar mesmo a questão tão dura de ser digerida, que é a questão do racismo. Não tem nada pior do que a pessoa ser vítima do racismo. E o racismo estrutural. Não é um racismo só de brancos contra negros. O racismo também está no negro. Ele próprio discrimina um ao outro pela cor da pele, se um é mais branco, se é menos colorida ou não. Pelo menos essa parece ser a proposta da Toni Morrison. Então fica aí a recomendação para você. Espero que eu possa ter levado você a sentir interesse por ler o livro. Uma boa literatura. Eu li em 5 dias, em pedaços de horas, às vezes com sono, às vezes sem prestar muita atenção, mas é um livro que realmente mudou muito a minha maneira de pensar. Um abraço. Peço a você também que deixe um joinha aí, faça um comentário, porque isso incentiva esse tipo de conteúdo na internet. Um vídeo que gera reflexão. Um abraço.